Olá! O Comitê de Ética de Pesquisa envolvendo seres humanos, conhecido como CEP, é responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas que envolvam seres humanos. Os CEPs estão espalhados em todo o país, em instituição onde são desenvolvidas as pesquisas envolvendo seres humanos. Os comitês são regulamentados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a CONEP, que é um órgão assessor do Conselho Nacional de Saúde para assuntos relativos à ética em pesquisa com seres humanos. A missão dos CEPs é assegurar os direitos e a dignidade dos sujeitos da pesquisa, além de também contribuir com a qualidade e discussão sobre seu papel no desenvolvimento institucional e social da comunidade. Os CEPs ainda exercem um papel consultivo e, em especial, um papel educativo para assegurar a formação continuada dos pesquisadores da instituição, por meio de seminários, palestras, jornadas, cursos, estudos de protocolos de pesquisa e outras atividades. Assim, os membros do Comitê de Ética de Pesquisa envolvendo seres humanos da Universidade Paranaense, coordenados por seu presidente, o professor Nelton Anderson Bespalês Correia, organizaram o 5º Simpósio de Saúde com a participação do Dr. Paulo França, que é engenheiro químico pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Biologia Celular e Molecular pela Fundação Oswaldo Cruz, doutor em microbiologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor titular da Universidade da região de Joinville, a Univille, e ainda é membro da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a CONEP. No programa Saúde e Consciência dessa semana, vamos receber o professor Paulo e entender como os princípios éticos da pesquisa que envolvem seres humanos ocorrem. É daqui a pouco, não saia daí. Recebemos em nossos estúdios o professor Paulo França. Professor, é um imenso prazer tê-lo conosco. A gente sabe como é complicada a agenda, né, para conseguir as datas para vir até a universidade e principalmente o trajeto, que não é muito fácil de chegar até aqui a cidade de Umuarama. Então, muito obrigado pela sua participação e pela vinda até a nossa universidade. Obrigado, professora Evelyn. É um prazer estar aqui com vocês nesse momento. A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa ela tem feito um trabalho de aproximação em relação aos comitês de ética em pesquisa das diferentes instituições que fazem pesquisa no Brasil, não só aquelas que são ligadas a grandes centros, como em geral são aquelas ligadas ao eixo Rio-São Paulo ou Minas Gerais, Rio Grande do Sul, mas também aproximando-se dos comitês de ética em pesquisa das regiões mais interioranas, que às vezes têm questões tão conflitantes ou tão eticamente discutíveis quanto aquelas que são de estudos que são mais famosos, que envolvem volumes de dinheiro mais elevados, expressivos, né? E, portanto, eu posso afirmar que é um grande prazer estar aqui e eu vou contribuir no evento que já foi mencionado pela senhora da melhor forma possível. A Comissão de Ética em Pesquisa, da qual faço parte em Brasília, ela é uma das muitas comissões que compõem o chamado Conselho Nacional de Saúde e ela é uma comissão vinculada também ao Ministério da Saúde. Ela é composta por 30 membros, que são, por sua vez, indicados pelos comitês de éticas das instituições de origem desses membros, que são selecionados por um processo de inscrição e de seleção a cada 4 anos, podendo haver renovação de mandato após esse período. Então isso existe rotatividade de Exatamente. Fato, né? Então, a cada Apesar período... de eu ser um dos mais antigos atualmente, eu já estou lá no final do 2º mandato e, portanto, eu já estou bastante
não experiente, mas eu digamos assim, já tem um acúmulo de conhecimento do dia a dia, de como é que o sistema funciona bastante grande. Com certeza. E nesse período em que eu estou lá, as coisas evoluíram bastante. Vocês devem ter percebido aqui na Unipar que nesse período, por exemplo, um novo sistema de submissão de protocolos de pesquisa foi implantado. A Plataforma Brasil. Exatamente. E que ela agilizou muito o processo de submissão do projeto de pesquisa pelo pesquisador, seja acadêmico ou seja já um graduado, mas também acelerou bastante a própria fluidez da análise ética que ocorre nos comitês de ética, foi acelerada em função de tudo agora estar de forma digitalizada, de tudo estar da forma disponível para que todos acessem por uma plataforma que é disponível livremente, né? Isso unifica o processo também, né? Acaba dando maior transparência para como é feita essa análise. E existe inclusive uma parte da Plataforma Brasil que é de acesso público. E essa parte permite com que qualquer pesquisador venha a conhecer pesquisas semelhantes que são feitas no Brasil, em outros locais. E isso, inclusive, oportuniza com que eles venham a se reconhecer, os seus pares, e venham a propor interações. Ou, pelo contrário, por exemplo, se um dado participante de pesquisa em potencial, ele quer saber quem faz pesquisa, por exemplo, em medula, porque o seu filho, o seu parente tem uma questão que é voltada, por exemplo, à leucemia, linfoma, enfim, ele pode saber quem está pesquisando que tipo de doença no Brasil, porque na parte pública da Plataforma Brasil, essas informações elas são disponibilizadas. Então, se a pessoa, por exemplo, tem um membro da família que tem uma patologia grave, né, pode ser uma doença lá, sei lá, mesmo um câncer, uma patologia neurodegenerativa, e quer tentar encontrar centros que fazem pesquisa clínica, né, relacionada com isso, consegue esse acesso via Plataforma Brasil. Isso não garante que ela vá ser selecionada para participar de um ensaio clínico, mas ela pelo menos vai saber reconhecer quem são os locais no Brasil que estão tratando da condição que ela tem ou que ela quer se informar melhor, porque essas informações são de acesso público, né? Os detalhes que são, enfim, que têm relação com a avaliação ética não são, como por exemplo, orçamento ou questões que são, quais dados socioeconômicos é que seriam necessários à pesquisa. Esses dados são exclusivos do pesquisador e do Comitê de Ética em Pesquisa, mas os dados que são, que são oportunizados para acesso público, de fato, o são pela Plataforma Brasil. Isso é uma novidade nesses últimos... entrou em funcionamento em 2012, de fato, portanto isso não tem 5 anos de vigência. Porque no início, quando foi implantada a Plataforma Brasil, não se conseguia ter essa coleta de dados, essa informação. Então, realmente agora, é mais recente isso. Por exemplo, a própria informação de quais são os biobancos agora no Brasil autorizados está disponível nessa Plataforma Brasil. E toda essa Plataforma Brasil, ela fica gerenciada, então, pela CONEP. É gerenciada por esse órgão que depois repassa, por exemplo, para uso dentro dos comitês, dos CEPs setoriais, ou não? Isso, é praticamente isso. Ou seja, ela é gerenciada na questão de o seu conteúdo, quem faz, ou seja, quem diz o que a plataforma deve conter, é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Quem faz a questão do gerenciamento do dia a dia, ou seja, a parte da informática da Plataforma Brasil, quem faz é o DataSUS. Isso, portanto, são órgãos diferentes, ainda que ligados à mesma estrutura do Ministério da Saúde, mas que são com gestores diferentes. E dentro dela nós temos abas diferenciadas para pesquisador, para o Comitê de Ética em Pesquisa, para o público em geral ou para a própria CONEP. Então, cada um tem atribuições diferentes. A CONEP, por exemplo, tem atribuições que vão além do Comitê de Ética em Pesquisa. Atribuições que são normativas, por exemplo, né? Questões que são, por exemplo, de revisar as diretrizes que já existem e propor novas diretrizes para o futuro. Por exemplo, está em processo de abertura de um processo que se imagina que vai culminar numa nova resolução sobre indígenas. Então, já existe uma resolução sobre isso, mas isso está sendo revisto, que é próprio da CONEP. Esse é tido como um público, na verdade, é um público difícil, né, na hora de se analisar a parte ética, exatamente. Porque que se diz que é aquele público vulnerável, não é? Não é grupo de risco, de vulnerável, enfim. E muitas comunidades indígenas, elas são tuteladas, de fato, pelo Estado, né? Então, assim, tem que se ter um olhar diferenciado em especial para aqueles que são isolados e que, às vezes, estão sob uma condição de muita vulnerabilidade social, porque que não têm acesso a serviços de saúde com facilidade, em especial os da região mais para o norte do Brasil, né, em particular, não só eles. Então, como tem uma grande diversidade de pesquisas possíveis, a CONEP está sendo sempre
capaz de rever aquilo que já era a prática corrente. Um outro possível exemplo interessante a comentar contigo é a Resolução 510. A Resolução 510, que saiu esse ano, é uma resolução sobre ciências humanas e sociais, que é uma resolução nova. Então, portanto, ela normatiza de modo mais claro as diretrizes voltadas para as pesquisas em psicologia, em antropologia, em direito, em publicidade. Porque, na verdade, é uma área bastante diferente quando você pega ali o público, a medicina, né? As pesquisas que são desenvolvidas na medicina, as pesquisas clínicas, que tem que ter realmente um caráter... Não que essas pesquisas na área de sociais aplicadas também não tenham que passar, né, por uma avaliação ética importante, mas aquelas que são realizadas num público de maior vulnerabilidade, né? Realmente tem que ter E as especificidades são diferentes, né? São. Por exemplo, tem questões da área de humanas sociais que avaliam o comportamento. Né? Então, como que seria possível se pedir uma autorização prévia ao participante participar da pesquisa se ele sabe que ele vai ser observado? Porque se a pessoa sabe que vai ser observada, ela vai mudar o comportamento, exato, muito possivelmente. Dá um viés, inclusive, de resultado do produto da pesquisa. Então, essa resolução trouxe as situações que são específicas dessa grande área do conhecimento e que, portanto, oportunizam com que o consentimento ele seja realizado a posteriori da pesquisa. Porque se for antes, o participante iria possivelmente alterar o seu comportamento. Nossa, então, essa é uma novidade interessante para o sistema, que não havia. Muito interessante mesmo, porque abre um leque, né, grande aí para a pesquisa, para que se consiga fazer e ter resultados mais fidedignos ao final, com que possa ser aplicado, né, de fato, para a comunidade. Bom, os comitês de ética são imensos, né? São vários que nós temos no país todo. São mais de 700 na atualidade. Então, e daí todos esses comitês, na verdade, eles acabam sendo fiscalizados pela CONEP. Como que acontece esse processo? Bom, dentre esses mais de 700, a CONEP não tem condições, na atualidade, de fiscalizar todos no período de 1 ano, 2, por exemplo. O que vem acontecendo, e isso é uma prática em especial da atual gestão do Dr. Jorge Venâncio, que está agora na coordenação da CONEP, de realizar mais visitas a esses comitês para empoderá-los e também na perspectiva de vistoriá-los, de inspecioná-los. Geralmente acontecem essas idas aos comitês de éticas nas situações de renovação do registro, que se dá a cada 3 anos, ou quando nos chega, por meios os mais diversos, alguma denúncia, alguma questão de dado que está conflitando entre aquilo que está registrado na plataforma e o que vem sendo praticado, ou algum participante ou pesquisador que faz alguma queixa, às vezes muito pertinente. Nós temos, por exemplo, comitês de éticas que foram literalmente atacados e que, portanto, foram invadidos ou que tiveram vidraça quebrada. Então, há situações que tem que se verificar em loco o que está acontecendo. Né? E por isso é importante ter uma instituição por trás, no bom sentido, do comitê de ética, suportando ele para que ele se torne forte, que ele se torne vivo na instituição, que ele tenha a sua decisão, a sua autonomia decisória, mas claro que as atividades, as dispensas dos membros do comitê para atuação no comitê, as participações em eventos, etc., a instituição veja como sendo necessário e que, na verdade, empodere aquele grupo de membros do Comitê de Ética e Pesquisa. Como funciona assim? Por exemplo, a gente vê que no exterior a pesquisa ela tem muito peso no setor privado, né? Que aqui no Brasil ele é diferente. A gente vê que a maior grande parte da pesquisa ela é realizada dentro do âmbito universitário, né? Na área acadêmica. Os comitês que existem, esses 700 que são espalhados no Brasil todo, eles acontecem em âmbitos de instituição de ensino, na sua maioria, ou a gente tem, assim, institutos, empresas mesmo do setor privado que possuem comitês para avaliação de pesquisa? O que está agora vigorando como diretriz do sistema é a possibilidade de que os comitês sejam constituídos e mantidos em instituições de saúde e ou ensino. Saúde seria hospitais também, então? Por exemplo, e mesmo secretarias estadual e municipal de saúde podem ter os comitês de ética em pesquisa próprios. Isso tem, por exemplo, no município de São Paulo, tem no estado da Bahia, então são comitês de ética vinculados a órgãos públicos e que gerenciam a saúde naquela localidade. Mas a imensa maioria, como a senhora já colocou, isso acontece em geral em instituições acadêmicas, a imensa maioria, seja universidade ou seja faculdade, e não pode ter de forma alguma, segundo o que agora está vigorando, os chamados comitês de ética vinculados a quem tem interesse no produto daquilo que sai
da análise ética. Então, os patrocinadores não podem constituir um comitê de ética própria. Isso é muito porque importante. geram conflito de interesses. Com certeza. E no exterior isso é permitido, pelo menos em alguns países, né? Alguns países mantêm comitês de ética vinculados e suportados, financiados por empresas privadas. Sobre a possibilidade, né, da implantação de comitês de ética em empresas com aquele interesse sobre um produto, que aqui no Brasil não é permitido. A gente observa isso no exterior em algumas empresas, né, que tem realmente o comitê para facilitar um pouco a pesquisa que vai ser realizada na empresa para se ter o produto lá no final. E aqui no Brasil isso não é permitido, uma coisa que eu acho muito importante, né, porque realmente quando se pensa na indústria farmacêutica, se houvesse essa possibilidade, a gente sabe que a entrada desses medicamentos talvez não fosse tão rigorosas como é no momento, Exato. né? Um outro ponto que a gente observa também é que, pensando nisso, tem aquela questão do pagamento para se ter um membro, um sujeito dentro, participando de um projeto de pesquisa. Aqui no Brasil isso também não é permitido, não é, professor? Como acontece? O Brasil tem uma prática diferente em relação a alguns países do hemisfério norte, em que essa prática ela é corriqueira. A gente costuma, inclusive, verificar situações até jocosas, engraçadas, de pessoas que participam de múltiplas pesquisas para manter os custos de moradia ou de bolsa de estudo, enfim. Acaba sendo um emprego, não é? Há uma troca de interesses e as pessoas se expõem a riscos, às vezes, absurdamente importantes, mas em função de uma, entre aspas, uma cooptação financeira, elas se submetem a riscos que elas não se submeteriam se elas não precisassem do dinheiro que a pesquisa está oportunizando. No Brasil, nós temos uma situação de uma população muito mais vulnerável em função de menores índices socioeconômicos, menores índices educacionais, pessoas, em geral, sem oportunidade de acessar a faculdade, enfim, e de estarem mais informadas de fato, e que, portanto, o sistema ele prevê com que essa população que é mais vulnerável esteja protegida por normativas que impeçam com que isso aconteça. Recentemente, isso é questão de 2012, foi introduzida uma situação que é quase uma exceção no Brasil, uma situação na qual esse pagamento ele é permitido para participante de pesquisa, mas é uma exceção. Essa exceção ela trata de participação de indivíduos voluntários, sadios, ou seja, que não têm a condição de estudo de doença que se quer a priori conhecer efeito medicamentoso de alguma nova molécula, por exemplo, no que se chama de fase 1 de ensaio clínico, que envolve geralmente pessoas sadias e que não teriam por que participar da pesquisa, uma vez que elas não têm a condição de doença que é correlata à medicação que está em estudo. Então, para se oportunizar com que se torne viável as pesquisas em fase 1 no Brasil e as de bioequivalência, se permitiu com que esses participantes eles pudessem ser pagos pela participação. Esse pago ele é limitado ao que ele deixa de ganhar na sua atividade diária para participar da pesquisa. Então, não é de fato um salário. É o que ele iria gastar, portanto, o equivalente do seu salário que ele teria e que ele deixa de ter porque ele vai ter que deixar a sua função diária para estar num centro de pesquisa, às vezes internado de um dia para o outro, ou fazer múltiplas coletas de sangue, enfim. Para você que está em casa entender um pouquinho melhor, quando se desenvolve um produto farmacêutico, né, que vai se tentar descobrir uma nova droga que vai entrar para o mercado, isso vai acontecer uma série de pesquisas. Então, passa primeiro pela fase pré-clínica, no qual você tem o estudo de toxicidade, enfim, que acontece em animais, num primeiro momento, e depois que se analisa tudo isso, que está tudo ok, vai passar para a fase clínica. Na fase clínica, será realizado, então, vários tipos de estudos, e o primeiro vai ser esse de fase 1. Então, o medicamento ele vai passar por testes de fase 1, fase 2, 3, 4, até que se chegue lá na comercialização. Essa primeira fase que o Dr. Paulo está colocando, ela é bastante interessante, porque, na verdade, tem que descobrir, antes de perceber se a droga vai funcionar lá no indivíduo doente, tem que ver como que ela vai se comportar no indivíduo que está saudável. E daí, nesse caso, que é o que ele está colocando, que seria possível, então, se ter um pagamento. Não pagamento de um salário, como é o caso que acontece muitas vezes no exterior, né, doutor? Mas o pagamento, por exemplo, de uma complementação do salário, uma vez que a pessoa realmente, de fato, vai deixar, né, de sair, de ir para o seu emprego em função da realização da pesquisa. Agora, se você me permite te interromper, um outro aspecto que é interessante, que é próprio da normativa brasileira, é que as pesquisas que prevêem algum tipo de custo ao participante, porque ele tem que se deslocar à universidade, ele tem que, por exemplo,
fazer algum exame que não era da rotina dele, esses custos associados à pesquisa, eles devem ser ressarcidos. Sim. Ou Transporte, seja, alimentação. Exatamente. Ou seja, ele não pode, assim como ele não ganha para ser participante de pesquisa, ele também não pode ter custo em função da sua participação na pesquisa. Isso é bastante próprio do Brasil, outros países também adotam, mas o Brasil defende isso com muito vigor. E uma outra questão que o Brasil defende sempre em todos os fóruns nos quais o Brasil se coloca é a questão da indenização. Isso não é uma invenção do sistema CEP-CONEP, isso está no nosso Código Civil, ou seja, qualquer um de nós que sofrer algum tipo de dano e que possa ter alguma correlação com o fenômeno que se comprove esse dano, tem direito a uma indenização que, por sua vez, o valor será atribuído por alguma esfera judicial cabível. Mas o informe de que o participante tem direito à indenização é uma das peças caras ao sistema, né? O participante deva ser informado de que ele tem direito à indenização quando houver dano. E como que fica assim, por exemplo, digamos que uma empresa internacional, uma universidade ou mesmo uma instituição do setor privado queira fazer a pesquisa aqui no Brasil e vai coletar material biológico, enfim, como que fica assim? A CONEP, ela tem essa função de verificar as condições éticas também dessas empresas que estão tentando entrar no Brasil para fazer pesquisa? Exato. A CONEP ela tem uma atribuição que é além daquelas que o Comitê de Ética das instituições já realizam, que é fazer a análise ética de protocolos de pesquisa que são ditos de áreas temáticas especiais. Uma dessas áreas temáticas especiais eu já havia até mencionado, que era o caso dos indígenas. Sim. Uma outra área temática especial importante é aquela que envolve patrocínio ou coordenação do exterior. Em geral, os laboratórios farmacêuticos, a sua maioria, não todos, mas a maioria, são estrangeiros e têm sede, portanto, a matriz é no exterior, né? Nesse caso, as pesquisas elas são tramitadas, elas são aprovadas eventualmente em nível local, no comitê da Unipar, por exemplo, ou de um outro hospital, e seguem para análise em Brasília. Portanto, há uma dupla análise. Isso é o que vigora desde quando o sistema ali foi criado. Para frente, já o que se caracterizou como sistema de acreditação de comitês de ética em pesquisa, se prevê que alguns comitês de ética em pesquisa que queiram no futuro assumir atribuições da CONEP passem a fazer a análise terminativa de protocolos de área temática especial, incluindo os que envolvem patrocínio estrangeiro. E daí, uma vez assim que a população que passou, foi aprovado pelo comitê, e a população assina, né, a sua participação, o material biológico, por exemplo, a coleta do sangue, passa a ser um material de posse, né, de domínio da pessoa, da empresa que está pesquisando? Pois era bom esclarecer sobre isso, porque isso é uma pergunta muito interessante e é bom que a população leiga conheça isso. Ou seja, no Brasil, o material biológico ele é concedido para o pesquisador ou para o patrocinador da pesquisa, né? No caso de um patrocínio estrangeiro, mas o material biológico permanece do participante. A nossa Constituição não permite doação de material biológico para fins de pesquisa. Ela permite para fins de transplante e tratamento, mas para pesquisa não. E, portanto... Eu chamo a atenção disso porque uma vez eu li algo a respeito que teve uma população indígena que participou de um projeto de pesquisa dessa forma e que depois os mais antigos, né, que tinham participado da pesquisa, acabaram falecendo. E eles têm esse culto de que, por exemplo, não pode ter nada, né, da pessoa, porque senão o espírito não passa para o outro lado. Exato. E daí tinha esse problema que a amostra biológica estava em posse de uma instituição estrangeira. E daí, por isso, né? Talvez tenha sido, não sei se é bem o caso que a senhora mencionou, mas é um caso muito conhecido, o dos Yanomamis, e que muitas amostras foram para o exterior em épocas muito antigas, quando o sistema estava se constituindo, até mesmo antes do sistema de regulação ética entrar em funcionamento, e pouco tempo atrás algumas amostras elas foram devolvidas. Eles conseguiram a pedido judicialmente dos Yanomamis, e isso foi muito... virou um case na bioética nacional, porque isso espelha o quanto amostras que para outras pessoas possam ser um refúgio, um descarte, para algumas populações são de fato relevantes a ponto de ter implicações que são espirituais. Exatamente, tem que ser levado em consideração tudo isso, toda a questão, né, ética, religiosa, enfim, todos os aspectos aí. De toda forma, mesmo o material biológico que vai para o exterior, ele permanece do participante brasileiro e, portanto, na hora que o participante eventualmente queira de volta, ele tem direito, porque o material que vai para fora não permanece sobre propriedade de Estado estrangeiro ou de alguma empresa estrangeira. Ele é concedido, ele não é doado.
Isso é realmente uma coisa que a grande maioria das pessoas realmente desconhece, né? É importante comentar. Você participou do GT, que fez a redação da resolução 441, Exato. Que é justamente sobre essa questão, né, do armazenamento de material biológico humano. Como que foi isso? Como que funcionam esses GTs dentro da CONEP, dentro dessa comissão? Isso foi um grupo de trabalho que foi constituído para revisar uma resolução anterior de material biológico, que verificou-se que essa resolução anterior ela já não dava mais conta da multiplicidade de situações de material biológico em pesquisa no Brasil. E, portanto, foi constituído um grupo envolvendo gestores, biocidas, pesquisadores e membros do sistema CEP-CONEP para revisar essa resolução e propor uma nova. E o produto disso, de mais interessante, é que surgiu uma denominação que é bem brasileira e muito elogiada no exterior, que é a caracterização de 2 tipos de bancos de material para pesquisa em humanos. Os chamados biobancos e os chamados biorepositórios. Os biobancos são aqueles bancos que são criados para fins de uso em pesquisas futuras, ou seja, o pesquisador coleta amostras, vai coletando, armazenando, sem saber em que pesquisa que as amostras que ele está coletando serão usadas no futuro. Já os biorepositórios, ele coleta para pesquisas específicas e, portanto, são em número muito maior, porque na prática, qualquer geladeira, qualquer freezer de um laboratório de pesquisa poderá conter 1 ou mais biorepositórios. As implicações éticas são diferentes e as exigências para tramitar os respectivos protocolos também são diferentes. E isso culminou na homologação da Resolução 441. Extremamente importante também, né, se ter normativas para poder garantir, porque não é porque o material também seja de descarte, enfim, que você pode armazenar e depois utilizar, não é? Então tem que ter muito cuidado nisso. O próprio compartilhamento de amostras entre instituições, vamos supor aqui entre a Unipar e a Unicesumar, ela passou a ser normatizada, porque antes o que se fazia com o material compartilhado no final da pesquisa? Quem era, entre aspas, o dono? Agora, isso tudo tem que ser colocado no papel antes que a pesquisa seja iniciada. Senão, isso depois, no final, pode virar um motivo de litígio. Né? Vai se fazer alíquotas que são partes do todo, né? Ou quem fica com as amostras, quem fica com os dados. Isso já gerou, em história recente no Brasil, processos judiciais que envolveram uma instituição brigando contra a outra, mas se tivesse sido colocado a priori, isso não teria sido motivo de litígio. Principalmente quando no final vai dar uma patente, não é? O desenvolvimento de um produto, alguma coisa. Isso ainda mais impactante, né? Quando envolve um produto que gera um retorno financeiro ou investimento. Certamente. Dr. Paulo, eu agradeço imensamente a tua participação no programa. Eu acho que foi muito esclarecedor para mim e com certeza para o nosso telespectador que está nos assistindo. Então, agradeço muito a sua vinda. Tá? A você que nos assiste, muito obrigado. Na próxima semana, nós vamos receber a doutora Rafaela, que também trabalha com questões éticas voltadas para análise de ossadas humanas nos aspectos forenses da pesquisa. E até a próxima semana.